Por volta da década de 80, estava acontecendo um nível assim, de movimento meio que internacional de reconhecimento das línguas de sinais. Isso foi um processo que demorou bastante tempo, né? Lá em 1888, quando aconteceu o Congresso de Milão, que era um Congresso Internacional de Educação de Surdos, foi proibido os usos das línguas de sinais para a educação dos surdos. Essa proibição chegou no Brasil por volta de 1910. Então, as instituições de surdos do Brasil, inclusive o próprio Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, lá no Rio de Janeiro, ele passou a proibir os alunos de utilizarem a língua de sinais. E aí, claro, isso foi gradual, né? Até chegar de fato uma proibição. Mas os alunos continuaram conversando nos corredores, no banheiro, escondidos e tal. Esse movimento aí foi chamado de oralismo. E isso aí durou muito tempo. Até que, quando chegou mais ou menos 1960, a maioria dos países já tinha percebido que forçar o surdo a falar oralmente não funciona direito. Porque é desconfortável, é punitivo, colocavam até castigos físicos, palmatória, enfim, castigos mesmo. E não funciona, porque o cérebro do surdo ele capta o mundo de forma diferente. Então, a comunicação total, na década de 60, ela vem como uma tentativa de se comunicar com os surdos. O nome é bonito, né? Comunicação total. O sinal de oralismo, assim. Oralismo. O sinal de comunicação total, assim. O nome é bonito, porque parece que comunica. Mas a comunicação total, ela mistura um tanto de coisa. Então, fala, sinaliza ao mesmo tempo, escreve, desenha, aponta, faz um tanto de coisa. Com o objetivo final de se comunicar com o surdo como? Falando, oralmente. E aí, de novo, não funcionou. E aí, quando vai chegando aí o final de 1970, começo de 1980, os países começam a ter um movimento maior de reconhecimento das línguas de sinais. Por que isso aconteceu? Porque em 1965, um pesquisador chamado Dr. William Stoke, lá dos Estados Unidos, na verdade ele é escocês, mas ele morava nos Estados Unidos, ele publicou vários trabalhos nessa época reconhecendo o status linguístico da língua de sinais americana. Isso começou a se espalhar para os outros países. Ele publicou o dicionário, ele desenvolveu uma forma de anotar como os sinais eram escritos, assim, meio rudimentar ainda e tal, mas o objetivo final era mostrar que as línguas de sinais são línguas. Então, começou a se reconhecer que as línguas de sinais são línguas. No caso, em específico, a língua de sinais americana, mas isso foi se espalhando para os outros países. E aí, com esses movimentos e com o fato de os surdos começarem a ter um pouco mais de liberdade nas escolas, de estudarem na própria língua deles, às vezes funcionava muito bem, às vezes não, porque os profissionais às vezes não sabiam direito. Né? Eles estavam acostumados com oralismo, estavam acostumados com comunicação total que não comunica nada e tal. Por causa disso, os surdos, que antes muitos deles, as famílias prendiam o surdo em casa, deixavam o surdo em casa, isso acontece até hoje, até cidades do interior. Inclusive aqui no Brasil, até hoje acontece isso. Mas as famílias começaram a deixar os surdos saírem. No que o surdo sai, ele se encontra com pessoas ouvintes. E aí, como que vai ser essa comunicação? De uma sociedade que tem esse estranhamento de quem são os surdos, que não sabe quem são os surdos. Por causa disso, e as famílias indo com os surdos em determinados lugares, festas, os espaços religiosos, os espaços comunitários e outros ambientes, o próprio familiar do surdo que estava ali começa a dizer, não, ele está falando tal coisa. Então o surdo sinalizava alguma coisa e o próprio familiar do surdo ou um amigo do surdo dizia, não, o que ele está dizendo é isso. Então, esse movimento de começar a surgir os intérpretes de língua de sinais, ele começa mesmo como uma forma de ajudar os surdos, de ajudar os familiares, de ajudar os amigos. Tanto é que, justamente na década de 80, começam a surgir as associações de pais e amigos dos deficientes auditivos, cuja sigla é APADA. Embora os surdos não se considerem deficientes, esse nome aí acabou pegando e ficou, e até hoje é esse mesmo nome. E aí tem várias APADAs em todo o país, e justamente surgiu desses pais de surdos e amigos de surdos em contato. Porém, isso foi se expandindo cada vez mais. Por quê?
Porque à medida em que as pessoas foram interagindo com os surdos, eles perceberam que os surdos tinham muito a contribuir também com a sociedade, com uma visão de mundo diferente, com várias contribuições. Então, ainda na década de 80, as primeiras empresas brasileiras, foi esse começo aí, começam a contratar os surdos para trabalhar, como digitadores, como auxiliar de escritório e várias outras profissões. E nesse momento, os intérpretes começam a migrar também para esses espaços. Mas quem que eram esses intérpretes? Eram os amigos dos surdos, eram os familiares dos surdos, eram as pessoas que frequentavam as associações de surdos, ouvintes, pessoas ali que entenderam como uma oportunidade de ajudar os surdos. Então essas pessoas começam também a dar esses primeiros passos que depois acabou se tornando de fato, o que a gente conhece hoje como intérprete de língua de sinais ou intérprete da Libras. De alguma forma, esse conteúdo trouxe mais clareza para você. Deixa aqui abaixo seu comentário dizendo o que você achou, de que forma que esse conteúdo contribuiu para você, de que forma que ele trouxe mais clareza para você no caminho da Libras. E clique aqui em curtir também, para eu saber que você entendeu esse conteúdo. E vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, badala o sininho, para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui. E se você também quer fazer parte dos métodos da Universidade da Libras, acesse o nosso site. Vou deixar o link logo aqui abaixo, universidadedalibras.com.br. Lá você pode fazer contato com a gente também. Vai lá!